Linne conseguiu um sistema que o tornou mais forte enquanto ele ganhava emoções negativas dos outros. A história começa numa floresta escura. Uma mulher espionava secretamente um homem derrubando as árvores. A garota dizia a si mesmo que esse homem tinha costas graciosas e bonitas, além de braços fortes e musculosos. Ela estava envergonhada com seus sentimentos, mas não conseguia se evitar e queria conhecer esse lenhador bonito. Enquanto isso, o homem continuou a cortar árvores sem saber que alguém estava observando ele. Nesse momento, a menina não sabia como iniciar uma conversa com um jovem bonito, mas ainda decidiu dar o primeiro passo. Então ela saiu de trás das árvores e gritou para o homem enquanto segurava um lenço em sua mão. Depois que ela se aproximou, se ofereceu para limpar o suor de seu rosto porque ele estava cansado. Mas a reação do cara foi um tanto imprevisível. Ele recusou bruscamente, dizendo que tinha oclusão venosa causada por varizes e dores de cabeça. Então acrescentou que é melhor ela não se apaixonar por ele. A menina pediu perdão e logo correu para fugir do cara estranho. Enquanto isso, o homem percebeu que era necessário encontrar um lugar mais privado. Nesse momento, o sistema o notificava de um aumento de energia como resultado das árvores que haviam conseguido ser derrubadas. O carisma também foi aumentado por causa do medo da mulher. O cara xingou o sistema de maldito por ser obrigado a fazer certas coisas. Esse cara é nosso personagem principal, chamado Lin Yi. Há um tempo atrás ele era um programador, mas teve uma partida súbita. Os funcionários estavam vendo ele no funeral e diziam que Lin era o melhor funcionário. Depois disso, o diretor colocou um laptop em seu caixão dizendo que mesmo no céu ele faria o que amava. Mas logo após, o personagem principal renasceu e começou sua jornada como um grande guerreiro. Lin começou a eliminar ativamente todos os obstáculos e queria se tornar o maior cultivador do mundo e estar no topo. Mas o problema era que ele não podia pertencer a este mundo e foi posteriormente amaldiçoado. Lin foi afetado pela maldição do karma reverso. Ele se tornou o alvo do mundo por causa desse karma reverso. Mas Lin imediatamente começou a melhorar a si mesmo, aumentando gradualmente suas habilidades. Ele começou a cortar diligentemente árvores à noite enquanto todos dormiam profundamente e descansavam durante o dia. Depois de um tempo, o personagem principal foi descoberto e desconhecidos começaram a atirar pedras nele. Lin não queria tolerar tal tratamento e os agressores disseram que ele não poderia simplesmente ser bom só cortando árvores com um machado. O outro cara fala que Lin teria fingido ser bom para chamar a atenção do chefe da família. Depois outro deles acrescentou que o protagonista estava causando muito desperdício de recursos. Há alguns dias o líder do clã anunciou que tinha a única pílula de primeira classe que ajuda a estabelecer as bases do cultivo, mas ele decidiu dar a Lin dizendo que um gênio como ele simplesmente precisa disso. O prota até tentou recusar a pílula, mas o líder ficou firme. Então, depois de tomar, ele literalmente tinha raios de luz emanando de seus olhos. Logo as pessoas começaram a dizer que um novo cultivador apareceria em sua família. Nesse momento Lin gritou alto como se estivesse experimentando um sentimento avassalador de raiva, mas depois de tomar a pílula todas essas características caíram para zero e ele teve que aumentar seu nível de cultivo novamente. O personagem principal ficou muito descontente com isso e culpou o velho. Mas ao mesmo tempo Lin se tornou o dono de uma habilidade completamente diferente. Sempre que ele era insultado ou humilhado, suas estatísticas aumentavam rapidamente. Isso não podia deixar de agradá-lo e essa era uma grande vantagem da pílula. Agora voltamos ao presente. Os estranhos na floresta continuaram a dizer que seu nível de cultivo havia diminuído e ele havia se tornado maçante, mas o protagonista não prestava atenção a eles, então os caras não gostaram de ser ignorados. Depois Lin de repente se virou e, fingindo que não tinha ouvido, perguntou o que eles queriam. Nosso personagem principal estava absolutamente calmo, mais uma vez demonstrando sua firmeza. O protagonista observou que eles queriam mesmo era tomar sua pílula e acrescentou que agora terão que esperar ele colocar para fora. Isso irritou os aventureiros, que declararam ameaçadoramente que acabaria com ele em nome de seu clã. Rapidamente um deles atacou Lin com velocidade relâmpago usando uma técnica única que floresceu centenas de flores. Mas Lin, tendo conseguido aumentar suas características, se tornou imune a qualquer dano dos agressores. Logo o sistema se apressou em notificá-lo sobre isso. O protagonista, agora cheio de confiança e força, se dirigiu aos encrenqueiros para atingi-los. Lin simplesmente zombou da gangue dizendo que eles deveriam ser mais severos, mas acrescentou para terem cuidado porque ele é tão delicado quanto uma flor. Nesse momento os agressores não conseguiam entender o porquê o protagonista estava se comportaram assim, mas notaram uma certa aura o cercando e ele não parecia ter medo deles. Um deles disseram que agora iriam pegá-lo e ele não deveria esperar misericórdia. Nesse momento eles imediatamente correram para
atacá-lo e depois perceberam que realmente não conseguiam lidar com Lin. Quanto mais lutavam com ele, mais forte o protagonista se tornava, então tudo parecia inútil. Lin, brincando, disse que estava esperando por eles um pouco mais tarde quando eles ganharem força. Em seguida, Lin começou a correr e gritar alegremente algo enquanto os caras fugiam dele. Então, da mesma maneira brincalhona, Lin pediu que não se esquecessem de visitá-lo mais tarde. Neste momento, o protagonista foi chamado por uma garota chamada Dan Kim, que estava atrás dele. Kim perguntou se estava tudo bem com ele porque ela entende como é difícil para ele suportar seus companheiros. Ela acrescentou que não importa o quão triste ele esteja porque tudo vai passar. Neste momento, o sistema informou sobre a preocupação de King e por isso seu carisma diminuiu significativamente. Logo, a garota o presenteou com suas economias, dizendo que ele poderia ir embora e que seria suficiente para ele. Novamente, o sistema diz que o carisma diminuiu mais 10 pontos. Lin respondeu que não precisava dos cuidados dela e pediu para King ir embora, mas a garota respondeu que gosta dele e não se importa com seu cultivo. King acrescentou que ela só quer que Lin seja feliz, mas ele novamente pediu que ela o deixasse em paz. Enquanto isso, o carisma diminuiu mais 10 pontos. O protagonista percebeu que aquela era a primeira vez que a garota havia confessado seus sentimentos a ele e ele estava a rejeitando, mas King também não iria desistir e ela disse que queria mostrar algo para ele. A garota lentamente se aproximou do personagem principal, que por sua vez resistiu, dizendo que não precisava de nada dela e só queria que ela fosse embora, mas ela pediu que ele se cuidasse. Novamente seu carisma caiu 10 pontos, mas Kim foi novamente rejeitada e, caindo em lágrimas, ela fugiu em uma direção desconhecida. Nesse momento, Lin percebeu que teria que encontrar uma maneira de lutar contra o sistema, já que no final ele acabaria sozinho. De repente, o jovem ouviu sons ao longe e logo se escondeu atrás de uma das árvores para ouvir com mais atenção. Era o clã Lâmina de Ouro que estava se aproximando rapidamente dele. Um deles começou a dizer que a família Lin tem medo de seu clã e eles estão usando o casamento com Kim para favorecer a família Liu. Nesse momento, o protagonista entendeu qual era o objetivo real da King e por que ela o tratou tão calorosamente. King era uma das 3 beldades da cidade e dizem que eles só tinham uma pílula à base de cultivo, que foi alimentada por algum escória da família Lin. Outro cara apontou que eles deveriam rapidamente lidar com a família Lin. De repente, algo explodiu na frente deles e o povo da Lâmina de Ouro viu um velho na estrada que exigiu 100.000 ouros deles como compensação. Logo, o chefe do clã disse que o idoso estava exigindo dinheiro das pessoas erradas e o aconselhou a sair do caminho. Em seguida, o herói pegou seu cavalo e disse que eles não podiam simplesmente sair. Após isso, ele facilmente derrubou os caras no chão. O líder do clã perguntou quem ousou emboscá-los. Outro membro do clã respondeu que o protagonista era da família Lin porque esse era o estilo de luta deles. Lin respondeu que ele sabia demais e pediu que contasse mais sobre sua família. Nesse momento, o líder amargurado ordenou que seus guerreiros destruíssem Lin, o que eles imediatamente começaram a fazer. O protagonista pediu que parassem de batê-lo e assim ele aumentou suas características, ganhando imunidade a danos. De repente, um deles notou que estavam batendo no personagem principal por 5 minutos, mas não houve dano. Enquanto isso, Lin se deitou calmamente na grama e sorriu. Um deles disse que ele era aparentemente um mestre da técnica de fortalecimento do corpo e ordenou que usassem a espada contra ele, acreditando ingenuamente que isso ajudaria. Logo, os guerreiros imediatamente o atacaram. Mas um momento depois eles ficaram chocados, pois Lin simplesmente cortou a espada ao meio. Nosso herói estava se divertindo bastante e o sistema relatou um ataque com uma arma de patente normal. Portanto, a resistência aumentou novamente. O líder se chamava Huang e ele afirmou que Lin era arrogante demais e que pagaria por isso. Depois do ataque do líder, sua imunidade aumentou novamente. Em seguida, o protagonista, sorrindo, começou a bater em Huang, dizendo que ele deve aprender uma lição. Nesse momento, o líder presumiu que este era o mesmo mestre que a família Lin convidou. Em seguida, ele correu para pegar a espada e disse que desta vez o prota não teria sorte. Um membro do clã notou que essa espada é sanguinária e pode se tornar mais forte para a base do cultivo. Então, neste momento, Huang perfurou seu próprio parceiro com uma espada, dizendo que este é um fim digno, acrescentando que a espada havia se tornado mais forte e agora ele definitivamente será capaz de eliminá-lo. Após isso, ele atacou o personagem principal e Lin facilmente repeliu seu golpe com as mãos. Huang disse que não poderia ser e tentou se esconder, mas Lin respondeu que somente com sua permissão alguém poderia escapar. Em seguida, rasgou a roupa e mostrou que tinha uma tatuagem de dragão em seu corpo, o que significava que ele era um mestre de cultivo que aparecia uma vez a cada 1000 anos. O líder imediatamente disse que ele não queria dizer nada de ruim e acrescentou que se Lin o deixar ir ele pode se
tornar o dono dessa espada, mas nosso herói imediatamente o atingiu. Depois ele ainda teve pena deles e libertou o povo da lâmina dourada. Afinal ele agora precisava de um oponente mais sério, ou seja alguém com um nível de base de cultivo como ele. Nesse momento um velho observando o que estava acontecendo notou Lin e viu que ele derrotou um mestre. Em seguida o idoso se aproximou do jovem e começou a examinar seus músculos notando quão forte ele era. Em seguida ele perguntou por que Lin estava em silêncio e Lin respondeu tristemente que não podia falar. Nesse momento o sistema notificou de uma diminuição da reputação entre os taoístas. Logo o velho ficou indignado dizendo que era o mestre da base de cultivo e não deveria ignorá-lo. Mas Lin afirmou que ele absolutamente não se importa com quem ele é. O ancião queria fazer amizade mas não pensou que ele seria tão rude. O protagonista pensou que realmente ele estava procurando alguém forte. Então o garoto já começou a provocar o velho. O ancião por sua vez não conseguia entender por que o cara estava fazendo isso e presumiu que ele foi expulso do clã e forçado a cortar árvores para que pudesse de alguma forma sobreviver. O velho imaginou isso porque foi o que ele fez em sua juventude. Então o ancião perguntou se Lin já havia estudado artes marciais. Em seguida pegou alguns livros dizendo que ele poderia aprender e fazer amigos. Nosso herói não entendia por que o velho era tão gentil se ele foi rude, mas logo o jovem pegou os livros e agradeceu ao ancião. Enquanto isso, um membro ofendido do mesmo clã de Lin correu para o líder e pediu para eliminar o protagonista. Ele insistiu para que Lin fosse exterminado dizendo que ele havia negligenciado a segurança de sua família. Nesse momento o chefe da família Lin, chamado Lin Ashan, ficou em dúvida porque esses três garotos nunca se preocuparam com o bem-estar da família antes. Além disso o protagonista foi espancado e conseguiu recuperar suas forças tão rapidamente. Nesse momento as pessoas continuaram a ficar indignadas exigindo punição para Lin. Inclusive nosso personagem principal estava presente nesta reunião. O outro ancião o notou na multidão e disse que Lin veio expiar seus pecados enquanto recebia comentários negativos. Mas o protagonista começou a sorrir e isso irritou o ancião que afirmou que Lin não tinha permissão para se comportar de forma tão arrogante. Neste momento King saiu em defesa do protagonista e pediu que parassem com essa farsa, especialmente se eles ainda querem que ela se case com um membro da família Liu. Isso reduziu significativamente o carisma do protagonista pelo sistema, então ele pediu que ela não interferisse. Logo um servo correu até o ancião e disse que o chefe lhe pediu para esperar. O ancião reagiu violentamente a isso dizendo que ninguém tem o direito de tratar sua família Lin de forma tão ignorante. De repente o senhor Liu desceu as escadas e se aproximou do ancião o chamando de Van. Em seguida perguntou se ele podia ver sua noiva. Imediatamente o ancião Van pediu perdão por seu descuido. O protagonista notou que ele parecia um fraco. Enquanto isso Liu virou-se para o chefe da família Ashan com um pedido para ver sua noiva, mas o chefe não parecia realmente querer que Qin se casasse com ele. O jovem Liu viu a mulher e começou a enchê-la de elogios dizendo quão linda ela era. Depois disso Ashan notou que eles eram adequados um para o outro. O protagonista também não resistiu e disse que Liu era como esterco de vaca, mas o cara ignorou a confusão de Lin e agradeceu a chefe da família. De repente Liu não aguentou e atacou o protagonista com alegações dizendo que ele não tinha o direito de tratá-lo assim. Logo Ashan pediu desculpas a Liu dizendo que o protagonista não estava mentalmente bem. Depois disso ele pediu aos guardas que tirassem Lin da sala, mas os caras não conseguiam nem movê-lo. Nesse momento Liu disse que estava muito cansado da estrada então ele queria relaxar com sua futura esposa. Em seguida agarrando a mão de Qin ele a convidou para ir a um lugar maravilhoso, onde uma vista extraordinariamente bonita se abriu e eles poderiam admirar a paisagem, mas a garota inesperadamente recusou sua proposta. Liu notou seu temperamento quente. Logo o protagonista percebeu que precisava proteger o pobre Qin desse cara, então ele entrou no meio e empurrou o cara. Nesse momento Liu afirmou que era melhor para ele sair porque ele tinha o posto de uma fundação de cultivo. O protagonista em resposta apenas riu dizendo que a família Liu parecia criar gatos semelhantes. Isso enfureceu Liu e ele declarou que tinha terminado seu jogo e iria exterminá-lo. Mas o protagonista continuou a zombar dele e Liu por sua vez começou a usar ativamente habilidades, uma das quais eram as lâminas primordiais. Asha notou que esta era uma arma de alta qualidade que apareceu em leilão há 3 anos. Lin pensou que essa arma espiritual só poderia ser usada por pessoas com classificação de ouro ou superior. Seu poder era verdadeiramente esmagador e a coisa mais próxima em poder de uma arma espiritual são armas da mais alta qualidade. Nesse momento Liu disse que lhe mostraria poder real e disparou várias lâminas contra nosso herói.
Kim começou a se preocupar com Lin e tentou impedi-lo. Ashan ficou perplexo com o que viu, mas felizmente essas espadas soltas não foram capazes de machucá-lo e Lin só aumentava suas estatísticas enquanto continuava a sorrir descaradamente. Nosso herói. Acrescentou que Liu deve se esforçar para prejudicá-lo. De repente o jovem Liu ficou chocado porque Lin estava realmente ileso. Então ele se apressou para combinar as lâminas originais para um melhor efeito. O protagonista sabia que a força do golpe não era importante porque ele poderia bloquear os golpes soltos. A força e a alegria de Lin aumentaram, o que era uma vantagem. De repente Liu parou de atacar e o protagonista pediu para ele continuar dando seus socos. Mas Liu se ajoelhou e disse que não havia sentido em eles lutarem entre si. Porém Lin tinha uma opinião diferente e respondeu que naquele caso ele iria vencê-lo. Então Liu disse confiante que se sua família parar de protegê-los o clã Lâmina Dourados limpará da face da terra, e as consequências serão irreversíveis. Lin respondeu que um minuto atrás ele queria aniquilá-lo e agora não pode mais atacar, então o jovem mestre disse que se ele quisesse poderia tentar atingi-lo. Nesse momento Liu quase não teve tempo de terminar a frase quando recebeu um golpe poderoso. Ele literalmente voou contra a parede. Nosso personagem principal disse que o próprio Liu pediu para agredi-lo. O cara ainda na parede respondeu que teria sua revanche destruiria toda sua família. O chefe Asha não conseguia entender como Lin poderia derrotar um cara tão poderoso que estava no auge do cultivo. Em seguida o chefe tentou acalmar Liu, mas Liu ordenou romper a barreira de Lin e destruí-lo. A garota tentou defender Lin mas logo foi agarrada por Liu. O cara a chamou de patética e disse que agora ela não viveria muito. Lin pedia ao cara para parar porque King não tinha absolutamente nada a ver com isso, mas a garota pediu a Lin que fugisse rapidamente e não sucumbisse às suas provocações. Nesse momento Liu disse que ela não deveria interferir com ele. Em seguida ele jogou uma pílula para o personagem principal dizendo que ele precisava tomá-la. Lin o interrompeu colocando a cápsula em sua boca e declarando que ele estava falando demais. Após isso nosso herói novamente começou a exigir que Liu soltasse King. Então ele tirou sua mão do pescoço de King e disse que todos iriam obedecê-lo. Depois pediu a Ashan para cuidar dela, Lena, mas o chefe da família ordenou que os guardas imediatamente pegassem Lin, que perdeu a consciência e desmaiou no chão. King pede perdão dizendo que era tudo por causa dela. Nesse momento o sistema relatou que a menina era carinhosa e assim seu carisma e alegria diminuíram, mas desde que Lin foi envenenado a fortaleza espiritual e o karma reverso aumentou em 500 pontos. Enquanto isso os guardas imediatamente o pegaram pelos braços e o levaram para a prisão. Lin recebeu cuidados, baixou sua simpatia. Depois de acordar na prisão ele começou a pensar em como sair daqui. De repente uma cobra o mordeu na perna injetando assim uma dose de veneno. Logo o sistema relatou aumento de desempenho e parece que o lugar estava cheio de insetos venenosos e cobras, o que poderia aumentar seu poder. Embora tivessem muito pouco dano ele permitiu que o mordessem por um certo tempo. Logo a masmorra o tornou mais forte e Lin queria coletar todo o veneno das criaturas vivas locais. Nesse momento seu estômago começou a rosnar e ele precisava urgentemente de algo para comer. Um guarda se aproximou dele e deu uma porção de almoço, que mais parecia lavagem. Lin percebeu que isso era claramente melhor do que veneno e aumentaria seu desempenho. Assim que alcançou o prato o guarda bateu o pé e derrubou toda a comida no chão. O protagonista ficou seriamente irritado e declarou ameaçadoramente que era sua comida. Em seguida ele agarrou o guarda que logo começou a se desculpar com ele dizendo que não o fez isso de propósito. Então Lin o jogou de lado e exigiu que lhe servissem uma nova porção de almoço. O guarda assustado correu para um novo almoço. Alguns tempo depois o personagem principal viu King à sua frente. A garota veio visitá-lo e também lhe trouxe almoço para que ele pudesse reabastecer sua mana. Ela gentilmente convidou Lin para comer um prato delicioso. Ele olhou para ela e tristemente disse que seu coração já estava ocupado por outra pessoa. King respondeu que ela só queria agradecê-lo e perguntou se ele não queria vê-la. Lin respondeu positivamente então King se despediu dele dizendo que ele deveria se cuidar, já que ele constantemente se mete em algum tipo de problema. O protagonista ficou realmente triste mas não tinha o que fazer. Enquanto isso na casa da família Lin, uma pessoa desconhecida correu até Ashan. O chefe exigiu uma explicação do que estava acontecendo. O cara diz que seu nome é Jishua e ele é da seita Baijian. Em seguida o discípulo falou que a seita estava com problemas e eles precisavam de ajuda. O chefe lembra que a seita Baijian salvou sua vida há 20 anos. Então ele perguntou o que aconteceu. Jishuan contou a história sobre a saúde precária de seu líder e é por isso que ele foi enviado aqui para pedir a
Vários mestres da família Lin para ajudá-los. Ashan respondeu que faria todo o possível para ajudar seu líder. Então ele deu algum dinheiro para Jishuan e disse para esperar no portão enquanto ele enviaria o mestre para sua seita. Jishuan agradeceu ao líder. Ashan já tinha uma ideia de quem podia resolver essa situação. Depois de um tempo o guarda puxou o protagonista para fora da masmorra. Lin era contra, mas o guarda disse que ele era o gênio de sua família e que ele iria ajudá-los. O personagem principal exigiu que lhe explicassem o que estava acontecendo. Enquanto isso, o sistema notificou de uma diminuição na característica. Nesse momento, Jishuan pensou que a família Lin não queria ajudá-los porque eles enviaram um mestre fraco. Mas logo o chefe se aproximou deles e Jishuan disse que o torneio começaria muito em breve, cujo vencedor se tornará o dono da terra do imperador, e isso é importante para sua seita. Ashan garantiu que Lin seria capaz de lidar com isso porque ele tinha habilidades especiais. Nesse momento o protagonista estava cheio de entusiasmo e ele ficou encantado com a notícia, afirmando que com certeza venceria o torneio. Então Jishuan respondeu que apenas artistas marciais poderiam participar deste torneio. Lin afirmou que isso não é um problema e ele só precisa se tornar esse mestre. Jishuan, insatisfeito, disse que era hora dele ir. O chefe desejou boa sorte no torneio e exalou um suspiro de alívio quando finalmente se livrou de Lin. Logo o sistema notificou que o prota foi insultado e sua simpatia e reputação aumentaram. Lin percebeu que agora ele sabe quando é mentalmente insultado. Depois de um tempo no caminho para o torneio, o protagonista disse que o chamaria de Xiao porque ele tem um nome difícil. Lin acrescentou que seu clã está lascado já que só podia pedir ajuda para inútil da família Lyn. Xiao respondeu que agora o clã está em declínio, mas em breve estarão novamente no auge da glória. Lin respondeu que soava como loucura. Nesse momento eles foram recebidos por uma garota do clã das 100 espadas. Ela perguntou se ele era o enviado para ajudar já que ele só tinha uma patente. Lin notou que as meninas do clã tinham uma voz extremamente agradável e pediu que ela falasse mais. A menina respondeu que era melhor ele sair daqui e não aparecer de novo com sua grosseria. Logo ela aumentou as características de Lin e ele pediu que ela não parasse. O protagonista perguntou seu nome e admirou sua personalidade atrevida. A menina não conseguia entender como reagir às bobagens dele e afirmou que seu pai era o chefe do clã. Lin disse que ele deveria ser tratado com respeito porque seu pai o convidou. Ela literalmente enlouqueceu e correu para expor sua lâmina. Em resposta, ele apenas riu, notando que ganhará muitas habilidades por conta do temperamento dessa garota. De repente, seu pai ordenou que Yuer parasse de se comportar assim. A menina afirmou que Lin começou primeiro. No entanto, o chefe do clã chamado Huang Men tinha uma opinião diferente. Depois disso, a menina se sentou nervosamente em uma pedra e logo correu para sair. O protagonista pediu que ela ficasse porque ela poderia ganhar muitos mais pontos para ele. Huang notou que sua filha era mimada e ele tinha um pedido. Lin cumprimentou Huang e disse que ela era muito fofa. Logo Huang pediu a Jishuan para ajudar Lin já que é sua primeira vez aqui. Ele continuou dizendo que com habilidades de Lin eles definitivamente alcançariam bons resultados. Mas acontece que o protagonista recebeu 5 pontos de irritabilidade e depois reduziu a reputação 10 pontos. Isso significa que aquele velho estava enfurecido. Nesse momento Jishuan pediu que o seguisse. O personagem principal não gostou da atitude educada das pessoas do clã. Ele achava que a garota Yuer era ideal para ele. Depois de um tempo já era tarde da noite. Lin estava deitado despreocupado na cama do quarto que o clã havia alocado para ele, mas ele não podia esperar por amanhã e decidiu se alongar um pouco antes de ir para a cama. Então o jovem pegou um machado e foi até a mata para derrubar árvores. Ele observou a localização ideal do clã que ficava nas montanhas, o que significava que eles poderiam ser atacados por animais selvagens. Mas pensando nisso, muros foram construídos ao redor do acampamento. Que foi uma boa ideia, mas eles são muito altos e assim o protagonista não conseguiu sair. Ele começou a bater no muro com um machado e depois de um certo tempo ele ainda não conseguiu romper a cerca de pedra. Porém Lin descobriu um buraco no muro nas proximidades e quando ele se assustou, isso porque uma enorme pantera estava na frente dele e mostrou os dentes, mas ela não tentou atacar o personagem principal. Lin não conseguia entender por que ela não o atacava se parecia tão feroz. De repente a pantera ficou de pé em suas patas traseiras e tentou atacá-lo, mas ela foi impedida de entrar por uma barreira de proteção que não conseguiu ser superada, o que só a deixou mais irritada e Lin começou a provocá-la ativamente. Em seguida ele enfiou a mão na barreira mágica e começou a acariciar a pantera, isso porque ele não entendia como o animal não passava e ele podia facilmente passar pela barreira. Em um determinado momento a pantera agarrou sua mão com a boca e o mordeu.
Imediatamente sua alegria e força aumentaram e o sistema o informou sobre ter recebido pouco dano. Então Lin percebeu que ela não era particularmente perigosa, mas a pantera de repente cavou suas garras em suas roupas e o puxou junto. Literalmente um momento depois Lin se viu do outro lado da cerca. Ele ainda não conseguia entender em que princípio funcionava a barreira protetora, então erguendo lentamente a cabeça ele voltou sua atenção para várias panteras que se apressaram em cercá-lo. Lin ficou feliz ao ver isso e queria provocá-los para que eles começassem a atacá-lo e mordê-lo, afinal dessa forma ele ganhará pontos para si mesmo. O que acabou acontecendo foi que o sistema não teve tempo de notificá-lo sobre o estrago que estava sendo feito e a força que estava aumentando. As panteras o atacaram por todos os lados e morderam seus braços e pernas. Depois de algum tempo até mesmo as fêmeas predadoras se cansaram, então Lin percebeu que esse era o seu máximo e já era. Madrugada então deveria voltar. Além disso, o protagonista pensou que com Yuer ele poderia melhorar suas características muito mais rápido. As panteras tentaram impedi-lo, mas Lin as jogou como brinquedos. Depois de um tempo Lin voltou para a cama e logo adormeceu. Pouco tempo depois ele foi acordado por gritos altos. O jovem relutantemente abriu seus olhos sonolentos e então correu perguntando às pessoas o que aconteceu e por que havia muito barulho. Um membro do clã disse que não muito longe do buraco na parede eles encontraram montanhas de cadáveres de animais selvagens, mas quando os caras o viram disseram que ele não precisava sair porque poderia se machucar, mas Lin pediu que lhe mostrassem este lugar acrescentando que ele nunca tinha visto animais ferozes. Um deles notou sua autoconfiança excessiva e o admirava, mas o outro disse que não havia nada de interessante ali porque alguém já tinha destruído os animais. Mas o protagonista mesmo assim o seguiu. Chegando ao local do incidente com o chefe e resto dos membros do clã, eles olharam ao redor e Lin perguntou a Huang o que aconteceu aqui. O chefe respondeu que não sabia porque os guardas de patrulha não viram mais ninguém. Naquele momento Huang bruscamente virou o olhar para Lin, que começou a dar desculpas dizendo que não tinha nada a ver com o que aconteceu. O protagonista acredita que se todo mundo descobrir que isso é coisa dele, então o sistema vai levá-lo ao túmulo. De repente um membro do clã totalmente espancado pousou perto deles. Ele disse que o clã Mil Lâminas tinha acabado de atacar a seita e todos estavam em perigo. Lin queria salvá-los e pediu ao chefe do clã que tomasse medidas que ele iria em seu auxílio. Huang entendeu que se lutasse cara a cara eles perderiam, mas então o chefe pediu que não raciocinasse e agisse enquanto ele próprio já corria para o perigo. Em seguida Huang ordenou que seus homens o seguissem para salvar sua filha e Jixuan. Depois de um tempo, Yuer estava lutando com o ladrão do clã das 1000 espadas. Ele afirmou que ela não conseguia lidar com ele, especialmente com um nível tão escasso de habilidades. O homem diz à garota para se render porque caso contrário um resultado desastroso a espera, acrescentando que ele já estava no segundo estágio de cultivo enquanto seu líder havia alcançado o primeiro. Yuer o chamou de canalha acrescentando que não teriam deixado eles entrarem se não tivessem dito que vieram pedir desculpas. O cara respondeu sorrindo que eles deveriam se culpar por sua própria ingenuidade. Então Yuer afirmou que seu clã não era sua propriedade e tentou atacá-lo novamente, mas o membro do clã Mil Lâminas pegou sua mão e disse que ela não poderia eliminá-lo. Neste momento um certo sinal apareceu em sua cabeça. Após isso ela o atingiu e o bandido recuou. Ele ficou perplexo e não entendeu por que ela continuou a lutar. Agora ele começou a ativar uma habilidade desconhecida. Suas mãos brilhavam com algum tipo de magia. Yuer entendeu que esse era o fim e ela mentalmente pediu perdão ao seu pai. De repente a voz de Lin a chamou e ele disse que ela não era tão forte quanto Rude. A menina ficou chocada com sua aparição repentina e o insultou novamente. A garota não sabia como se comportar e vendo seu pai ela imediatamente correu para seus braços. Logo o membro do clã das 1000 espadas perguntou quem ele era e como ousava interferir. Lin, à sua maneira habitual, começou a dizer que ele era seu pai. Em seguida o chamou de filho. O cara indignado respondeu que nem sua mãe sabia quem era o pai. Nesse momento ele se apressou em usar o céu brilhante na técnica de 9 golpes. O sistema contou todos os 9 acertos e ele foi agradavelmente surpreendido. Logo uma explosão ocorreu e a garota pediu ao pai dela para ajudar Lin. Huang imediatamente chamou o discípulo para lutar em uma luta justa. Um membro do clã das 1000 espadas só ficou feliz com isso porque queria lidar com o chefe do clã com suas próprias mãos. No entanto, o personagem principal novamente se colocou em seu caminho, desta vez com características aumentadas. O bandido ficou perplexo porque nem quem estava no 4º nível de cultivo resiste sua lâmina.
Huang perguntou se ele estava bem e Lin literalmente explodiu em chamas como se um dragão ardente estivesse voando ao seu redor. Lin perguntou ao ladrão fortemente assustado se ele tinha mostrado todo o seu poder. O membro do clã das 1000 lâminas suou de medo e implorou por misericórdia, mas Lin não pôde mais ser impedido. Ele disse que ainda nem tinha começado e o cara já estava implorando para salvar sua vida miserável. Em seguida Lin o atingiu. O bandido novamente em lágrimas pediu misericórdia. Então Huang pediu ao protagonista que ainda poupasse esse cara para a segurança do clã. Lin sorriu e respondeu que realmente não gostava de problemas, mas como o cara espancado tinha provocado isso aconteceu, então Lin se virou bruscamente. O atingiu com a velocidade da luz. O cara estava literalmente engasgado e o prota ainda sorriu e disse que não pode passar quando vê injustiça. O personagem principal notou que todo o problema era a cabeça fraca do clã. Huang ficou com raiva mas permaneceu calado. Yuer agradeceu seu salvador acrescentando que ele precisa ir embora porque o clã das 1000 espadas retornará para destruí-los. Nesse momento o sistema mostra que as características caíram drasticamente e Lin novamente começou a provocar. Lá para a menina ser rude, ele diz para ela não se atrever a comandá-lo. Yuer afirmou que estava preocupada mas agora ela não se importa com seu destino. Yuer começou a resmungar novamente e Lin gostou que suas características aumentou. Nesse momento Huang pediu que Yuer se afastasse porque ele queria falar com Lin. O protagonista presumiu que eles queriam prendê-lo, então pediu para ficar aqui pelo menos até amanhã para lidar novamente com o clã 1000 espadas. Mas Huang disse que não poderia retribuir sua bondade e pediu que ele o protegesse no futuro, e Yuer ficou. Sem ouvir o pedido de seu sábio pai, Lin perguntou surpreso ao chefe como aconteceu que seu clã ficou tão fraco. Huang respondeu que tinha vergonha de admitir e falou que costumava se considerar o melhor e o mais forte. Todos os talentos pertenciam ao seu clã. Lin pediu para ser breve, então Yuer afirmou que o clã das 1000 espadas sempre teve ciúmes da prosperidade de seus clãs e eles começaram a atacá-los atraindo seu povo para longe. Esse discípulo que hoje foi eliminado por Lin se chamava Shan, e Huang comenta que com certeza voltaram por ele. Por isso o chefe implora ao protagonista que não salve seu clã, mas salve sua filha Yuer, mas Lin respondeu que se voltarem ele definitivamente lidará com eles. Nesse momento a garota falou que o protagonista conseguiu derrubar um discípulo do clã rival, mas o líder do clã logo iria romper a criação da fundação e Lin não terá tempo de escapar. Os olhos de Lin se iluminaram e ele perguntou quanta força o líder Huang tem. Huang respondeu que estava na segunda fase da criação da fundação, mas foi capaz de atacar o 8º estágio. Então Lin pediu a Huang para atingi-lo imediatamente, acrescentando que isso deveria ser suficiente, mas o chefe disse que não faria isso com a pessoa que salvou sua filha. Então Lin ainda não desistiu e pediu que ele batesse o mais forte possível. Huang afirmou que ele vem afiando a espada sanguinária há anos e já que Lin quer muito ele vai fazer, mas pede que o jovem seja extremamente cuidadoso com suas escolhas porque as consequências serão irreversíveis. Lin sentiu um pulso de poder na lâmina e notou que de fato ele estava no 8º estágio da criação da fundação. O protagonista pensou que depois de um golpe tão forte suas características aumentariam significativamente. Em seguida Huang o golpeou com uma espada e como resultado o personagem principal começou a vomitar líquido vermelho. Mas seu desempenho melhorou e seu corpo poderia suportar tal poder. Logo a garota perguntou por que o pai bateu tanto nele. Huang respondeu que ele mesmo pediu. Enquanto isso Lin entendeu que ele deveria se controlar porque no futuro ele encontrará um oponente forte. Depois disso nosso herói fez um sinal de ok para mostrar que ainda estava vivo. Enquanto isso, no campo das 1000 espadas, o assistente veio até o líder do clã e afirmou que Shu foi eliminado pelo clã Baijin. Em resposta o líder da seita riu e contou que agora eles tinham uma grande chance de finalmente destruir sua seita. O cara acrescentou que agora tem uma ajuda especializada. Em seguida, dando ao ancião um afrodisíaco, ele acrescenta que até mesmo um mestre com o auge da criação da fundação não poderia lidar, então eles vão esperar o momento certo em que vai usar a poção milagrosa para humilhar a filha de sua seita. O ancião reconheceu seu plano como ideal e disse que sim. O líder do clã das 1000 espadas ordenou que seu assistente tomasse veneno extra caso algo não saísse conforme o planejado. Depois de um certo tempo um cara entrou na cozinha do clã Baijin. A sopa estava sendo cozida e o idoso entrou baixinho na cozinha. Em seguida ele derramou o conteúdo da garrafa nela e supondo que a sopa estava sendo preparada por um especialista ele correu para se esconder pela janela com a mesma calma. Alguns minutos depois Yuer entrou na cozinha.
Ela pegou uma concha e provou a sopa. Percebendo que estava pronto, ela decidiu levá-lo para Lin. O jovem estava deitado na cama e pensou que até amanhã ele definitivamente chegaria aos seus sentidos. Logo Yuer lhe trouxe a sopa e disse que ele devia beber. O protagonista se aproximou dela surpreso e notou que ela também sabia cozinhar, mas o protagonista, chegando mais perto, disse que o cheiro é terrível como um cadáver. Yuer afirmou que estava cheio de energia espiritual e sua culinária é excelente. Então Lin pegou uma tigela de sopa dela e disse que ele definitivamente iria experimentá-la. A garota também começou a tomar a sopa. Logo o protagonista viu que o sistema notificou que sua sanidade havia aumentado em 50 pontos porque ele bebeu um poderoso afrodisíaco do amor. Um momento depois a garota afirmou que se sentia muito quente e abafada, além de se sentir extremamente desconfortável e não entendia o que estava acontecendo. Já Lin entendeu tudo perfeitamente e sorriu misteriosamente olhando para a garota. De repente Yuer caiu no chão e parecia estar tentando alcançar algo. A garota claramente não era ela mesma e disse que suas roupas ficaram muito apertadas. O protagonista não entendia qual era o sentido dessa situação um tanto estranha. Nesse momento a garota o empurrou fazendo com que eles caíssem no chão, o que foi extremamente doloroso para o personagem principal já que ele ainda não havia se recuperado de repente Yuer afirmou que ao contrário dos outros homens ele realmente lhe dá sentimentos estranhos. Depois de receber os elogios da garota o sistema notifica a redução das características. Lin não sabia o que fazer porque havia pouca energia em sua mão, mas lembrou de como um velho lhe deu técnicas de cultivo. Então neste contexto ele tinha uma ideia que queria implementar. Em seguida Lin pediu perdão à menina e começou a usar uma das técnicas. Sua palma brilhava verde e Yuer gradualmente se acalmou. Após isso ela parecia perder a consciência. Lin percebeu que era necessário começar o tratamento e colocou a palma da mão contra o corpo dela. O efeito foi imediato e a garota disse que estava com muita dor e não aguentava mais. Logo o protagonista percebeu que o que ela tinha era na verdade uma assimilação do poder espiritual e não afrodisíaco. Por isso se apressou a recorrer a medidas extremas. Nesse momento Lin a pegou e a levou para a piscina. Ele gritou para Huan pegar sua filha e a jogou na água, que por sua vez instantaneamente veio a seus sentidos e começou a insultá-lo. A menina de repente se perguntou o que aconteceu porque ela apenas trouxe sopa para ele. Neste momento Huan correu e perguntou o que aconteceu e por que ela estava na água. Yuer finalmente percebeu e se sentia envergonhada. Lin afirmou que queria saber por que a garota estava fazendo isso com ele. Huan não entendia do que estavam falando e Lin disse que havia um afrodisíaco na sopa que a menina lhe trouxe. A menina simplesmente pediu perdão e agradeceu pelo que tinha feito. Assim Lin recebeu uma diminuição em todas as suas características e correu para fugir dela. Mas Huang percebeu que na verdade isso foi feito pelo clã da Mil Espadas que novamente mirou em sua filha. No entanto ele também encontrou vantagens porque com a ajuda desse tipo de erro ele só se tornará mais forte. Enquanto isso o protagonista começou a dominar a técnica de cultivo espiritual que o velho lhe deu. Lin aprendeu que o efeito do cultivo em seu corpo era o oposto, mas a parte mais importante era que depois de aprender a técnica de cultivo uma vez, ele já se tornaria mais forte. Técnicas proibidas com efeitos colaterais terríveis se tornam tesouros em suas mãos. Ele queria obter o maior número possível dessas técnicas. Nesse momento o personagem principal foi subitamente interrompido por Huang, que estava na porta. Lin não entendia por que o velho ainda estava acordado. Huang disse que depois de amanhã o torneio aconteceria e amanhã eles iriam para a foz do Vale da Montanha para o campo de treinamento. Lin respondeu que entendeu tudo e pediu que o deixasse em paz. Mas Huang ainda não desistiu e acrescentou que não foi ele que fez aquela poção. O chefe acrescentou que muito provavelmente foi um dos discípulos do clã das Mil Espadas que entrou em sua cozinha e fez isso. Então o chefe pediu para ele ter cuidado e o personagem principal respondeu que já entendeu. Enquanto isso o ancião da seita Mil Lâminas observava o que estava acontecendo. Ele não podia acreditar que o mestre Lin permanecia imperturbável mesmo depois de tomar uma poção tão forte. Ele ingenuamente acreditou que ainda encontraria uma maneira de destruí-los. O protagonista ainda não conseguia dormir e queria encontrar uma desculpa para não voltar para a família Lin, mas basicamente ele não quer encontrar Kim porque ela é adorável e vai acabar com os pontos dele. Então pensando nisso o protagonista concluiu que poderia fazer um afrodisíaco para ela odiá-lo. Lin lamentou que o cálice com a poção milagrosa tenha sido derramado. Enquanto o ancião do clã Mil Lâminas recorria a um novo plano, ele derramou o veneno mais forte do clã na comida e ingenuamente acreditava que isso funcionaria.
Em seguida, sob o disfarce de um servo, ele bateu na porta de Lin e disse que tinha sido ordenado por Huang para trazer um lanche. O protagonista estava imensamente feliz e aceitou de bom grado o jantar tardio. O ancião percebeu que não importava o quão forte ele era porque Lin ainda era ingênuo quando o assunto era comida. Nesse momento, nosso herói começou a comer gulosamente. Depois de um curto período de tempo, o ancião pensou que Lin já tinha ido de base. Então ele tirou as roupas de criado e se dirigiu à sala de Lin. Mas chegando lá teve outra surpresa. Ele viu como o personagem principal terminou calmamente seu jantar e saiu ileso. Lin disse que como ele o ajudou a cultivar, então lhe daria uma escolha. Em seguida questionou o ancião qual era a forma que ele gostaria de deixar esse mundo. Nesse momento, o ancião da seita das 1000 espadas afirmou que Lin deveria ter partido por causa do veneno. Mas Lin o agarrou pela garganta e exigiu que lhe desse todo o veneno que lhe restava. No final, o ancião ainda lhe deu uma garrafa com o veneno mais forte. Em seguida, o protagonista imediatamente derramou todo o veneno em si mesmo, pensando que se bebesse todos os dias se tornaria o mais forte. Logo, suas características aumentaram em 300 pontos. Lin disse que não poderia deixá-lo vivo porque ele viu seu segredo e perguntou onde mais ele poderia obter esse veneno. De repente, uma luz brilhante derramada das janelas do edifício instantaneamente correu para casa. Então Huang descobriu que tinha um espião espancado que havia se infiltrado em seu acampamento. Em seguida, se aproximando do corpo, ele o reconheceu como o terceiro ancião do clã 1000 Espadas. Lin, absolutamente calmo, veio em sua direção e disse que precisava dar uma pequena caminhada. Agora o personagem principal obteve tanto o afrodisíaco quanto o veneno. Então ele será capaz de mudar a opinião de King sobre si mesmo e se tornar forte. Além disso, ele será capaz de lidar com os problemas da seita Baijin. Na manhã seguinte, Jixuan perguntou se o pai dela tinha esquecido de contar sobre os preparativos. Yue respondeu que seu pai não se esqueceria disso e ele definitivamente viria. Logo, o membro do clã notou que Lin provavelmente fugiu e não quis ajudá-los. Nesse momento, o protagonista, com um olhar alegre, se aproximou deles e perguntou se o esperavam. Jixu imediatamente perguntou por que ele tinha um machado na mão, sugerindo que ele estava correndo para cortar árvores pela manhã. Lin jogou o machado e pediu que eles se apressassem para não se atrasar. De qualquer forma, a garota notou sua aparência ridícula e disse que ele iria constranger seu clã. Lin olhou para suas roupas e percebeu que elas estavam realmente sujas. Em seguida, Yue lhe deu roupas limpas e pediu que ele mudasse para que ninguém o visse como um mendigo. Ela acrescentou que caso contrário as pessoas pensarão que o clã o pegou na rua. Como Lin era um cara sem modos, ele rapidamente começou a trocar de roupa na frente de todos. Yue ficou furiosa dizendo que ele tinha que ir para o quarto trocar a roupa. Então ela começou a insultá-lo e as características voltaram a aumentar, que era o que o personagem principal realmente queria. Em seguida, Lin perguntou se ela está usando esse vestido especialmente para ele, mas a garota indignada respondeu que ele estava ficando louco e acrescentou que nunca se vestiria assim para um cara que fede. Depois de algum tempo, eles conseguiram chegar aos portões da capital. Lin notou que realmente era bem longe e eles devem se apressar, mas ao ver o clã, um dos gerentes ordenou que os guardas fechassem o portão. Lin e os outros de repente viram os portões começando a fechar. Yue pediu a todos que se apressassem porque eles podem não chegar a tempo. O protagonista notou o quão devagar ela estava correndo. Logo em seguida, o gestor disse que após o fechamento dos portões ninguém poderá entrar, acrescentando que quem desobedecer a essa regra simplesmente será aniquilado. Lin ainda conseguiu inserir a mão e impediu que o portão fechasse completamente. Depois de entrar, a garota atacou o gerente com reclamações porque ele viu que eles estavam se aproximando. Em seguida, ela pergunta por que ele começou a fechar o portão. O homem respondeu que considerava seu clã indigno de participar do torneio. Enquanto eles estavam discutindo, nosso herói se aproximou de um dos portões e o arrancou de suas dobradiças. Agora o protagonista falou que eles entrariam porque não tinha mais portões. De repente os guardas os atacaram dizendo que ninguém tinha permissão para se comportar assim. Yue respondeu que era em vão confiar nesses servos extremamente fracos. Então o ancião disse que com pessoas iguais a eles não há necessidade de chamar um mestre de artes marciais. Mas de repente um cara se aproximou e reconheceu o protagonista como um mestre famoso da família Lin. Ele perguntou brincando o que aconteceu, que ele se tornou um mercenário. O protagonista fingiu se assustar com o cara e citou sua aparência desfavorável. Enquanto o homem ficou irritado, Lin perguntou a Jixuan quem era esse espantalho. O discípulo respondeu que este cara era o discípulo dos clãs de espadas furiosas. Seu nome é Yuan e ele acabou de chegar ao estágio inicial da criação da fundação.
Depois disso o protagonista trouxe um saco de dinheiro e Yuan pensou que ele queria pagá-lo para salvar sua vida, mas Lin pediu que ele pegasse esse dinheiro para que pudesse encontrar um bom doutor que pudesse melhorar seu rosto feio, pelo menos um pouco. Não demorou muito para Yuan reagir violentamente, então ele pegou sua espada e disse que iria destruí-lo. Nesse momento o personagem principal continuou a fazer piadas e provocá-lo. Yuan disse que iria cortá-lo em pedaços e destruir seu reino de Kai. Após isso o protagonista imediatamente recebeu um aumento nos pontos. Em seguida ele derrubou a lâmina com a mão. Yuan não podia acreditar que o protagonista facilmente resistiu ao seu golpe sem qualquer dano, então ele continuou a desferir uma série de golpes com sua espada por todo o corpo de Lin, mas não conseguiu prejudicá-lo. Pelo contrário, Lin levou seus golpes sobre si mesmo e aumentou seu desempenho. Em seguida ele acertou a lâmina de Yuan, quebrando assim sua espada em pequenos pedaços. Yuan ficou impressionado com o nível de habilidade de Lin e voou para longe. Ele também não esperava uma resposta tão poderosa do protagonista e não podia acreditar que sua lâmina havia se quebrado em pequenos pedaços. Lin disse que em gratidão ele ajeitava seu rosto. Após isso ele correu para bater mais ainda no cara. Depois de um tempo Lin disse que agora Yuan parece muito mais atraente. Nesse momento a garota entendeu que Lin poderia suprimir os ataques do estágio inicial da criação da fundação. Ele logo disse que suas roupas foram rasgadas e seu trabalho minucioso foi desperdiçado com ele. Mas Yue respondeu que ela havia previsto essa opção e por isso preparou vários conjuntos de roupas para ele. O personagem principal pensou sobre isso e percebeu que ele deveria trabalhar mais porque ela nem estava com raiva. De repente Lin agarrou a cabeça da garota e perguntou como ela quer lidar com ele. Em seguida apontou para o servo que não queria deixá-los entrar. O ancião caiu nos pés de um homem e declarou que o clã Bajin quebrou o portão e espancou todos os criados. Por esse motivo, ele exigiu sua desclassificação da competição e acrescentou que eles geralmente estavam atrasados para o campo de treinamento. A garota tentou convencer o ancião do contrário e dizer a verdade. Mas Lin começou a puxar suas roupas insinuando que ela deveria se acalmar e disse que talvez agora seja o momento certo para retribuir o favor. O líder ancião perguntou como Lin estava e o chamou de irmão mais novo. As pessoas ficaram chocados porque ele realmente se dirigiu a Lin como irmão, o servo também não conseguia encontrar palavras e sua indignação não tinha limites. O clã Bajin pensou que como ele estava em bons termos com o protagonista então eles definitivamente participariam do torneio. Enquanto os servos espancados entendiam que isso foi provavelmente o fim, Lin disse que veio aqui para participar de uma competição de artes marciais. Depois de algum tempo o clã já está dentro do evento, os caras percebem que pelas reações das pessoas pode-se entender quanto poder e autoridade esse ancião tem no torneio. Então ele respondeu que era o responsável pela competição. Lin nota que ele tinha sorte porque se tivesse ofendido esse velho poderia ficar sem torneio. Agora o ancião perguntou por que ele veio com o clã Bajin. O protagonista respondeu que foi um acidente. Então o ancião disse que como parte de um clã fraco ele teria um momento muito difícil no torneio. Mas o protagonista respondeu que não se importa porque se sentiu bem com essas pessoas. Além disso Lin fala mentalmente que tem a garota para lhe dar pontos. O mais velho ficou impressionado com Lin e o sistema notificou de que ele havia recebido um elogio do taoísta Hai. Lin não gostou e então ele decidiu testar o sábio dizendo que precisava sair com urgência porque esqueceu de vestir suas roupas íntimas femininas. O idoso não reagiu de forma alguma, e Yue logo perguntou por que ele voltou e acrescentou que ela inicialmente achou que ele era uma pessoa um pouco diferente, mas não imaginava que ele liberava a porta de trás. O protagonista ficou com raiva e disse que ele era hetero e iria provar isso hoje à noite. Depois disso Lin tenta convencê-la que seu clã deve vencer o torneio, mas mesmo que percam deve valer a pena. Ele acrescentou que ela não tem um caráter simples mas ainda tem qualidades positivas. Após o que ele declarou confiante, prometeu que ela venceria a competição. A menina como sempre pensou uma coisa mas disse algo completamente diferente. Ela falou que ele deve ganhar o torneio não apenas em palavras porque caso contrário ela teria que fazer tudo sozinha. Nesse momento Lin sugeriu que ela fosse primeiro e desse o exemplo. Yue concordou mas Jishu a impediu dizendo que ela era sua última esperança, e talvez ela realmente vencesse a competição. Nesse momento Lin observou que o torneio começaria em breve e pediu que o clã fosse um bom apoio para ele estar na plataforma de competição. Depois de alguns segundos o ancião Hai disse que cada clã poderia enviar seu melhor lutador, e como eles lutam em terreno abençoado são proibidos de usar truques sujos. Os participantes ouviram atentamente o idoso.
O ancião acrescentou que eles competiriam em formato 1 a 1 até chegar no vencedor. Depois perguntou se alguém queria ir primeiro. Lin deu um passo à frente e Uer tentou impedi-lo perguntando o que ele estava fazendo. O protagonista respondeu calmamente entrando no ringue, mas a garota disse que é melhor sair nas lutas finais porque esta é uma luta em turnos. Lin observou que ela mesma disse sobre vencer com dignidade, mas a garota respondeu que jogar de acordo com as regras já é digno de respeito. Neste momento um musculoso grandalhão decidiu entrar no ringue e disse que como todo mundo é covarde. Jixuan disse que este é um discípulo do clã Quanwu e ele está no terceiro estágio de estabelecer uma fundação. Ele acrescentou que este clã essencialmente não precisa de uma nova terra e sua presença no torneio era suspeita. Enquanto isso o protagonista decidiu procurar o clã das 1000 espadas e perguntou aos outros sobre eles. Yuer afirmou que não gostaria de vê-los aqui para não ficar nervosa novamente. Neste momento Jixuan pediu que eles se concentrassem diretamente na competição. Em seguida Lin correu para entrar no ringue, mas a garota pediu para ele esperar até que o homem grande se cansasse. No entanto o protagonista afirmou que não faz diferença se ele sai em primeiro ou último. Nesse momento o guerreiro autoconfiante notou a coragem de Lin e disse que seu clã não passava de escória. Mas o personagem principal pediu que ele desse o seu melhor e não mostrasse misericórdia. O ancião se aproximou de Lin e falou que não ter medo das batalhas é o caminho certo para a força. Ao apoiar Lin o sistema reduziu significativamente seu desempenho. O protagonista tentou não mostrar sua irritação e se manteve sob controle. O ancião Rai começou a fala que pensando em prevenir grandes acidentes eles vão fazer talismãs de regeneração, que ambas as equipes ganharam. Este talismã irá ajudá-lo a se recuperar rapidamente. Lin não estava feliz desde que suas características diminuíram. Novamente, sua saúde e resistência perderam 300 pontos cada e sua regeneração perdeu 500. O grandalhão disse que admirava sua coragem e por isso lutaria sem armas. Mas Lin respondeu que isso não era necessário já que ele havia recebido força adicional antes da luta. O grandalhão disse que não importava e mesmo que ele tivesse ganhado força aumentando pílulas o resultado será o mesmo. O personagem principal percebeu que essas palavras só agravou a situação e tirou mais pontos. Nesse momento o grandalhão correu em direção a Lin com velocidade relâmpago e o atingiu. O protagonista bloqueou e o sistema relatou um aumento no desempenho, mas seu osso na mão foi quebrado. Lin não entendia por que ele sempre recebia a parte ruim. Em seguida o grandalhão subiu às alturas para se concentrar e forçar seu golpe. Então Lin se preparou com a regeneração talismã, e se não fosse essa habilidade que pode resistir a esse ataque então tudo teria terminado em lágrimas. O valentão ainda agarrou sua arma e correu em sua direção dizendo que Lin era extremamente ingênuo, mas o protagonista conseguiu contra-atacá-lo com um golpe esmagador dizendo que ele era muito barulhento. No final o jovem venceu a primeira luta com apenas um golpe concentrado. Os espectadores insatisfeitos começaram a dizer que a regeneração talismã ajudou. Eles acrescentaram que a arma espiritual do grandalhão estava em mau estado, mas Lin confiante declarou que eles eram apenas escória e covardes, tendo provocado as pessoas. Ele começou a se banhar nos pontos de reforço que voavam contra ele. Ele queria usar essa técnica para obter pontos no futuro. Enquanto isso Wang estava na multidão e achava que Lin tinha usado muitos feitiços de aprimoramento. Então ele correu para entrar no ringue e em seguida elogiou Lin oferecendo uma luta. Nosso herói naturalmente foi a favor e concordou. Rai sugeriu que Lin fizesse uma pausa por alguns minutos e tomasse outro talismã, mas o personagem principal imediatamente abandonou essa ideia, garantindo que ainda sente o poder do primeiro talismã. Então Rai disse que para uma luta justa também daria o talismã para Wang. Wang disse que sabe sobre as habilidades de Lin mas acrescenta que ele terá que se esforçar muito para vencer essa luta, porque ele é o mais forte. Em seguida Wang começou a gerar algum tipo de magia negra em suas mãos. Após isso ele enviou uma bola mágica para Lin dizendo sobre sua capacidade de enfraquecer todos os seus feitiços. Lin foi surpreendido por tal oponente e em poucos segundos Wang se apressou para atacá-lo, mas o protagonista respondeu que era incrível e pediu a Wang que lhe ensinasse tais técnicas. Depois de alguns segundos o cara tentou enfiar sua lâmina mas ela desmoronou como se Lin fosse feita de aço. Então Wang ficou chocado e afirmou que Lin não é um ser humano. Como sua espada está na fase de criação da base ele tentou deixar a arena às pressas e pagou instantaneamente por essa decisão. Wang imediatamente foi transformado em cinzas. Lin não conseguiu entender o que aconteceu com ele. O ancião afirmou que durante a luta é proibido deixar o ringue. Após isso ele chamou o próximo lutador. A garota desconhecida disse que finalmente chegou a sua vez.
Entrando no ringue, ela pediu a Lin que tivesse pena de seu clã Sarna. Ela diz que eles precisavam desta terra e se o jovem concordar eles certamente serão gratos. Mas esse tipo de manipulação não surtiu efeito em Lin. A moça tentou em vão seduzir o personagem principal dizendo que outras garotas ficaram à sua disposição. O protagonista de repente perdeu todos os desejos mundanos e ficou inabalável. Depois disso ele deu um tapa nela e disse que não poderia ajudá-la com seus problemas. A menina parecia perder a consciência e desabou como um peso no chão. O ancião Rai gostava de ver o que estava acontecendo. Ele entrou na arena e afirmou que todos deveriam ter entendido a força do clã Baijin. Em seguida perguntou se havia mais alguém interessado, mas todos começaram a negar pensando no resultado que poderia guardá-los. Nesse momento Rai disse que queria expressar seus sentimentos antes de anunciar os resultados do torneio. Ele observou que não importa se aquele que o desafia perde ou ganha. E embora o ancião Rai seja atualmente o deus desta arena competitiva, ele diz que especialmente depois de hoje o protagonista é o deus. Depois disso o ancião se ajoelhou à sua frente e abaixou a cabeça. Enquanto isso os companheiros de Lin não podiam acreditar que o grande ancião Rai o reconhecia como forte. Sendo assim o protagonista se tornou o dono da terra abençoada. O público ficou encantado e começaram a enchê-lo de elogios. Então seu desempenho diminuiu gradualmente. Mas o que Lin viu foi sua hipocrisia porque não faz muito tempo que eles o insultavam e pareciam odiá-lo. Mas o jovem estava satisfeito consigo mesmo e desceu as escadas onde o herói esperava. Lin falou que a missão foi concluída e a terra agora era deles. A menina queria agradecer a ele, mas Lin disse que isso não deve ser feito em público e se ela realmente quiser expressar gratidão eles podem se ver à noite. Não demorou muito para a menina reagir violentamente e começar a insultá-lo, fazendo assim seu desempenho aumentar significativamente. O protagonista estava satisfeito e Jishuan correu até ele para agradecê-lo. Então o carinha pediu que ele esperasse aqui. O personagem principal não conseguia entender o que ia acontecer agora. Depois disso Jishuan começou uma contagem regressiva lenta de 3 segundos. Lin congelou em antecipação e os membros do clã correram para formar uma linha. Depois de 3 segundos Jishuan pediu que eles começassem sua performance. Eles começaram a cantar uma doce canção em que agradeceram ao seu salvador. Yuer também participou da produção e até cantou algumas falas que literalmente enfureceram o personagem principal. Então ele pediu convincentemente que parassem naquele momento. A menina se aproximou dele e começou a falar hesitante que ela realmente quer agradecê-lo quando eles voltarem para o acampamento do clã. O protagonista não esperava isso de uma garota rude e ela o fez se sentir desconfortável. Então Lin de repente correu para fugir dela e a garota que não entendia nada perguntou para onde ele ia. Depois de algum tempo o protagonista estava na floresta. Ele começou a cortar árvores ativamente com as próprias mãos. Apesar do sistema ter sido muito bem ele ainda queria receber às vezes comentários amigáveis. Na verdade o herói queria viver como uma pessoa comum, mas infelizmente ele não conseguiu mudar. Nada naquele momento o ancião Rai se aproximou dele e perguntou por que estava tão chateado se acabou de ganhar o torneio. Lin respondeu que na vida ele gosta de ouvir críticas negativas sobre ele mesmo, então quando era elogiado ficava desconfortável. Nesse momento o ancião afirmou que ele parecia ter crescido com uma atitude crítica em relação a si mesmo, e na verdade não há mais muitas pessoas assim. Após isso ele convidou o protagonista para se juntar ao governo da capital. Lin perguntou o que ele teria que fazer se aceitasse sua oferta. Em seguida Rai pegou uma lista de cargos disponíveis no governo e disse que poderia trabalhar como qualquer um, mas que o aconselharia a se tornar um segurança do governo, acrescentando que geralmente os seguranças fazem pouco trabalho e não recebem tarefas difíceis. Ele entregou uma lista e Lin imediatamente começou a estudar, então perguntou o que era a tarefa de leitura companheira. Rai respondeu que para isso você precisa ser um companheiro para jovens mimados e ajudá-los na tarefa. O ancião acrescenta que havia quem não conseguisse dar conta desse trabalho, mas o protagonista disse que queria esse emprego. O ancião concordou e disse que tem a possibilidade de mudar de posição a qualquer momento. Obviamente ele pensou que Lin, assim como os outros, logo deixaria essa posição, acrescentando que ele é muito jovem e por isso não deve levar tudo tão a sério. O personagem principal entendeu que fazendo isso ele não precisaria retorno à família Lin. Além disso ele não ficaria longe das terras abençoadas do clã Baijin. O mais importante é que muitos pontos de experiência e jovens mestres ricos o aguardam. O protagonista pensa que esta não é apenas uma tarefa para um companheiro, mas uma máquina que produz pontos de experiência. Nesse momento o ancião fala que em 3 dias o governo convidará os cultivadores participantes da competição para coletar ervas.
acrescentando que o jovem mestre Lin deve estar lá em tempo hábil. Nosso herói prometeu que chegaria a tempo e não criaria problemas. Ele mais uma vez decidiu lembrar Hai sobre trabalhar como companheiro de estudo. O ancião respondeu que ele abordaria essa questão depois que a competição acontecesse. Além disso, o velho observou que Lin deveria saber que o clã Mil Lâminas não estava no torneio. Então, nesta competição para coletar ervas espirituais, eles participarão. O protagonista disse que isso é bom e acrescenta que esperava vê-los no último torneio. Nesse momento, o ancião pensou que ele poderia estar errado sobre Lin. Enquanto isso, todos retornaram ao clã Baijin. Jixuan disse que está de volta e Uer pergunta por Lin, mas ele respondeu que não tinha ideia de onde procurá-lo. A garota notou que mesmo que ele retornasse, o clã das Mil Espadas não o deixaria sozinho. Neste contexto, Jixuan começou a pensar sobre o que fazer a seguir com Lin. Além disso, ele esperava que o protagonista não se esquecesse de seu clã. Em seguida, ele disse que Uer deveria ser mais educada com Lin, mas a garota responde perguntando se ele também quer uma surra. Jixuan rapidamente se apressou em deixar o lugar dizendo que ele precisava ir praticar. Enquanto isso, no clã Mil Espadas, o chefe proferiu um local dizendo que o louva-a-Deus persegue a cigarra, e acrescenta que muito em breve eles aproveitarão a oportunidade para destruir o clã Baijin. Logo o povo se solidarizou com o líder e ele afirmou que a seita Baijin agora tinha uma terra abençoada que ele logo tirará deles e transformará seu clã em seus escravos. O chefe queria humilhar a filha do líder do clã, a privando de sua dignidade e de seu pequeno e astuto assistente chamado Lin. Ele sonhava em enterrar toda a seita, incluindo o mestre Huang. Nesse momento, seu rosto abriu um sorriso e os membros do clã o apoiaram. Enquanto isso, Yuer estava entediado e se perguntou para onde Lin poderia ter ido. No segundo seguinte, a porta do seu quarto de repente se abriu e o personagem principal entrou. Então ele perguntou se ela estava pensando nele. A garota o cumprimentou alegremente. Depois ela fez cara de brava e disse que pensou que ele teria voltado para a família Lin porque tinha terminado seu trabalho, mas em vez disso veio novamente para irritá-la. Logo o sistema registrou aumento nos indicadores. O protagonista sorriu e perguntou se o que ela lhe disse pela manhã ainda é válido, mas a garota mudou seu humor como um disco e respondeu que ela não havia lhe contado nada. De repente Lin se aproximou dela e pediu para a menina não ir à competição espiritual de colheita de ervas amanhã. O protagonista acrescentou que o clã Mil Espadas estava participando. A garota respondeu que ela não poderia deixar de ir e o protagonista respondeu que eles não participaram do torneio hoje e talvez ela seja seu principal alvo. A garota também acreditava nisso, mas ainda queria ir. Então Yuer fala que ele não precisa ficar aqui e deve voltar para a família Lin. A garota acrescentou que ouviu falar que uma menina o esperava lá. O personagem principal ficou chocado e ele não sabia o que responder a ela e como explicar tudo, então apenas suspirou forte e disse que de qualquer forma a defenderia na competição e não deixaria que ela se machucasse. Yuer olhou com pena nos olhos e ela queria que ele permanecesse no clã Baijin para sempre. Depois de algum tempo o protagonista saiu para o pátio, então o sistema o notificou de características aumentadas porque Yuer mostrou sentimentos por ele. O protagonista percebeu que ela assim como Kim se apaixonaram por ele. Mas o principal para ele era que a garota continuasse sendo rude. Nesse momento Lin se pegou pensando que estava infeliz e não sabia o que fazer. Na manhã seguinte todos os representantes do clã foram informados de que a coleta de ervas espirituais havia começado. Jixuan procurou a seita das Mil Espadas na multidão porque a competição já tinha começado e eles não estavam lá. Mas Yuer estava pensando que o protagonista provavelmente iria embora depois do torneio. Enquanto isso, o ancião anuncia que atrás dele estava o cultivo espiritual de Qingzhou. As pessoas da montanha começaram a dizer que o governo não permitia que ninguém fosse para lá há 10 anos. Mas Hai disse que o líder do governo percebeu o quão difícil era para os clãs e portanto abriu o acesso à montanha. Neste momento o chefe do clã das Mil Espadas agradeceu a oportunidade de ir para a montanha. Em seguida arremessou várias espadas no chão em frente ao ancião Hai. Então o ancião perguntou o que eles estavam fazendo aqui já que não participaram do torneio anterior. O líder da seita respondeu que o clã Mil Lâminas não deve ser subestimado porque fazer um show para ganhar terra não é suficiente. Ele literalmente voou em sua espada e as pessoas notaram que ele superou a fase de criação da fundação, então não surpreende que não tenha medo de se comportar dessa forma diante do governo. O povo estava furioso, mas ao mesmo tempo admirava a força do chefe do clã Mil Lâminas. Nesse momento, Hai destacou que seguir o vento e esperar o momento perfeito para criar um ponto alto não é difícil. O líder disse que se tratava de uma reunião de grama espiritual e questionou se eles estariam realmente proibidos de participar do torneio.
Nesse momento o protagonista percebeu que agora era sua vez, então sem cerimônia ele se dirigiu ao epicentro dos acontecimentos empurrando todos pelo caminho. Como resultado um dos membros do clã caiu no chão. Nosso personagem principal disse que não adianta aglomerar tanto porque uma pessoa deve respirar livremente. Nesse momento o líder da seita das 1000 lâminas disse que Lin bateu em seu discípulo, mas Lin começou a rir dizendo que ele era um bom menino e não podia bater nas pessoas. Um discípulo do clã das afirmou que o jovem aproveitou o momento e o golpeou. O personagem principal continuou a zombar dizendo que não existia isso. Em seguida o chefe da seita exibiu sua opinião dizendo que os bezerros recém-nascidos não têm medo de tigres, mas eles ainda serão comidos. Logo o ancião Rai se apressou em apresentar Lin e disse que ele representará a capital do estado na conferência da colheita. Os amigos do personagem principal não conseguiam acreditar que ele tinha entrado no governo tão rapidamente. Logo suas características começaram a aumentar ativamente porque Lin começou a ser condenado por tal cooperação repentina. Em conexão com isso ele percebeu que não havia outras reivindicações para a corte imperial e a comunidade de cultivadores. Em seguida o ancião perguntou ao líder da seita se eles iriam aderir ao plano. O líder garantiu que não há muita necessidade de se preocupar com isso porque todos no mundo seguem o lucro e os sentimentos. Ele acrescentou que tem seu próprio plano de ação. Neste momento o ancião virou para Lin e disse que ele sabia o quanto o jovem sentia falta de sua família e da Bella King, então por isso o ancião os convidou para participar também da competição.